A gente já teve uma mensagem sobre isso, vida pelo Espírito. Hoje a gente vai ter mais uma parte dessa vida pelo Espírito. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vida pelo Espírito. O que a gente já aprendeu disso? A gente aprendeu que para a gente viver pelo Espírito tem uma batalha, uma guerra da carne contra o Espírito. Essa guerra é interna, é em nós, dentro da gente. Todo tempo, né? Nem todo dia, todo tempo, a carne está tentando se opor ao Espírito que foi dado a cada um de nós, para que a gente não cumpra a vontade de Deus, para que a gente não viva aquilo que Deus sonhou para a gente, para que a gente não frutifique, para que a gente não dê frutos para o Senhor. Mas o Espírito que está em nós é maior, mais poderoso, porque Ele é Deus, e Ele tem todo o poder e pode destruir todas as barreiras, todos os empecilhos da nossa natureza humana, para que a gente possa viver a vontade de Deus. Mas para isso eu preciso permitir que o Espírito de Deus me conduza à vitória nessa batalha. A gente aprendeu já o que é liberdade. A liberdade é você não estar sob o domínio do pecado, mas livre para fazer a vontade de Deus. É dizer não ao pecado para viver para Deus, é se ofertar para viver para Deus. E a gente aprendeu o que é vida pelo Espírito. Vida pelo Espírito é vida submissa a Ele. É vida que se coloca nas mãos dEle para cumprir a vontade dEle, que abre mão de si para viver a vontade de Deus, porque entende que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não é a gente que domina o Espírito. A gente foi desafiado a não mais tentar dominar Deus e exigir que Deus faça a nossa vontade. Fomos desafiados a mudar nossa oração, nossa busca, e buscar o Senhor e a vontade dEle sendo realizada em nossa vida, pelo poder do Espírito dEle que habita em nós. Fomos desafiados a não orarmos mais: Deus, está aqui o meu projeto de vida, agora abençoa ele. Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na vida da minha esposa, faz isso na vida do meu marido, faz isso na vida dos meus filhos, faz isso na vida do meu irmão, faz isso na vida do meu chefe. A gente foi desafiado a parar com esse tipo de oração e entender que Deus é que tem que estar no controle. Deus é que tem que cumprir sua vontade em nós. Não somos nós que devemos dizer para Deus o que Ele tem que fazer conosco e com os outros, mas nós devemos nos submeter à vontade dEle. Por isso o Espírito dEle está em nós, para governar, para reinar, para dirigir a nossa vida. Então a gente leu um texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, que a gente vai ler juntos mais uma vez. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Preciso explicar alguma coisa para você aí desse versículo? Está muito claro o que a palavra de Deus está ordenando para a gente. Deixe que o Espírito de Deus guie você, guie a sua vida. Porque dessa forma, você sendo guiado pelo Espírito de Deus, você não vai satisfazer os desejos da sua natureza humana. Entendeu isso? Quer ter uma vida que vive à vontade de Deus? Qual é o segredo? Deixar que o Espírito guie você. Isso é vida pelo Espírito. Deixar que o Espírito conduza você. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, mais um pouquinho hoje. A gente precisa buscar a santidade. A gente vive pelo Espírito nessa busca da santidade. A essa altura a gente já entendeu, já está mais do que evidente que essa vida do Espírito, ela é vivida em santidade, não na carne, mas no Espírito. Não na satisfação dos prazeres da minha natureza humana, mas na satisfação da vontade de Deus. A minha vontade precisa de ser a vontade de Deus. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu vivo essa vontade de Deus? Me entregando ao Espírito, permitindo que Ele me conduza à compreensão e à prática dessa vontade. É para isso que o Espírito Santo foi dado ao crente, para conduzir os passos dele em santidade.
A vida pelo Espírito é essa vida nova que a gente recebeu ao nascer de novo, vivida não mais no pecado, mas vivida na presença de Deus, na comunhão com Deus, na vontade de Deus, uma vida em santidade, em crescimento, em aperfeiçoamento, buscando cada dia uma semelhança maior com aquele que nos gerou de novo, espiritualmente. Deus é santo, e nós, como filhos de Deus, agora que somos, devemos viver em santidade. Vida em espírito é vida em santidade, é vida que agrada a Deus. Obviamente a gente sabe que não é perfeito, por isso a gente tem esse trilho, esse caminho, esse processo de santificação na nossa vida, porque não somos perfeitos, nós precisamos ser aperfeiçoados, precisamos ser moldados por Deus, precisamos aprender com Deus essa vida reta que agrada a Ele, na presença dEle o tempo todo. Mas isso não é feito pelo esforço humano. Nesse livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 3, Paulo diz o seguinte: será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Não é o nosso esforço que produz santidade. Não é eu dizer para mim, agora eu vou me esforçar e vou ser um crente melhor. Agora eu vou me esforçar e não vou pecar mais. Agora eu vou me esforçar e vou orar mais. Não é isso que vai me envolver a santidade, que vai me moldar, que vai moldar em mim o novo caráter que foi implantado em mim na salvação. O caráter de Deus, o caráter de Cristo. Não é o esforço da minha carne que produz santificação na minha vida. A carne só produz pecado. As obras da carne a gente conhece bem elas produzem pecado na nossa vida. Elas satisfazem os desejos da nossa natureza humana. Quem nos conduz à santificação é o Espírito de Deus, é a ação dele em nós. Então, meu irmão, a primeira coisa que eu preciso entender é que nesse processo de santificação, ele começa, perdura e vai até o fim, até o último dia da minha vida, na crucificação da minha carne. Aí no capítulo 5 que a gente está lendo de Gálatas, o verso 24 e 25, a palavra de Deus diz assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Os que, está dizendo a palavra de Deus, pertencem a Cristo. Se eu entreguei meu coração a Cristo um dia, eu crucifiquei a minha carne e os desejos da minha carne com Ele. É isso que eu preciso entender. Eu morri para os meus desejos carnais. E todos os dias eu preciso mortificar novamente os desejos da minha carne, para entregar ao Espírito Santo o governo da minha vida, para que Ele conduza os meus passos, para que Ele me tome pela mão e me guie por esse caminho reto diante de Deus, para que os meus pés não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda desse caminho que o Senhor planejou para a minha vida. Se você nasceu de novo, meu irmão, você precisa ter a consciência de que todos os dias você precisa ter um alvo na sua mente: morrer, matar a sua velha natureza, crucificar a sua velha natureza, para que o Espírito de Deus governe o seu coração e conduza você à vontade do Senhor, à santidade. Renunciei todas as minhas ansiedades, renunciei todos os meus desejos, renunciei todos os meus sonhos, renunciei todos os meus projetos, renunciei todos os meus anseios, renunciei todas as minhas vontades no dia que entreguei meu coração a Jesus Cristo. E todo dia eu preciso fazer isso de novo, para que o Espírito de Deus possa me conduzir à vontade de Deus e frutificar na minha vida aquilo que Ele quer frutificar, fazer na minha vida aquilo que Ele quer fazer. Se eu não tiver essa consciência de que eu não sou perfeito e que eu preciso buscar essa plenitude da perfeição em Cristo Jesus, se eu não tiver essa consciência de que eu não sou perfeito e preciso trilhar esse caminho de aperfeiçoamento
e que é o Espírito de Deus que age em mim para me conduzir nessa santificação, ou eu vou me acomodar a uma vida de pecado como vivia antes de conhecer Jesus Cristo e nada vai mudar na minha vida, ou então eu vou ter medo de viver sob a dependência do Espírito Santo. Eu não posso me acovardar e nem tampouco me acomodar. Eu não posso entender que o padrão de perfeição que é Jesus Cristo é alto demais e não buscar esse padrão, me acomodar ao estado que me encontro hoje, nem tampouco eu não posso entender que jamais vou alcançar isso e não adianta eu tentar me esforçar para isso, porque eu jamais vou ser como Jesus Cristo e viver o estado estagnado de fé, de santidade, de salvação na minha vida. Eu preciso acordar todos os dias com vontade de ser como Jesus. Pastor, isso é impossível, ninguém é como Jesus, mas eu preciso ansiar por isso. Precisa haver em mim um desejo, porque essa é a vontade de Deus. Ele deu a cada pessoa que entregou o coração a Ele, que renunciou ao mundo para se entregar a Ele e se reconciliar com Ele, Ele deu o Espírito dEle para conduzir os nossos passos à santidade, não foi para outra coisa. Foi para nos aperfeiçoar, foi para trabalhar em nós a santificação da nossa vida. Viver pelo Espírito é o anseio, é o desejo, é a vontade de todo aquele que crucificou sua carne para se entregar a Jesus Cristo. E esse precisa ser o meu desejo todo dia. Todo dia eu preciso de acordar e dizer, eu quero viver pelo Espírito, eu quero pensar as coisas que Deus tem para mim hoje, eu quero sonhar os sonhos que Deus tem para mim hoje, eu quero falar o que Deus quer que eu fale hoje, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça hoje, e eu só posso fazer isso se eu crucificar a minha carne, se eu mortificar os meus desejos carnais, se eu mortificar as minhas vontades humanas, da velha criatura. Se eu não mortificar isso, eu vou ser conduzido pela carne, e essa batalha que acontece dentro de mim todos os dias, vai ser vencida pela minha carne, e eu vou satisfazer os desejos dela, ao invés de ser aperfeiçoado. Já conhecemos, meu irmão, as obras da carne, já conhecemos a ação da velha natureza em nossas vidas, e sabemos onde ela nos leva. O desafio diário nosso, e a pergunta que a gente tem que sair daqui hoje respondendo é, eu quero viver pelo Espírito, eu quero conhecer a vontade de Deus e praticá-la, eu quero ser levado por Deus onde Ele quer me levar, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, de justiça, de graça, de amor, de bênção na vida de todas as pessoas que eu conheço, na minha família, no meu emprego, na minha vizinhança, sobre todas as pessoas. Eu quero ser usado por Deus, eu quero produzir frutos para o Senhor. Então eu preciso entregar o meu coração a Jesus Cristo, eu preciso entregar o meu coração ao Espírito que habita em mim, para que Ele produza o seu fruto na minha vida, em todo o tempo. Sem eu matar a minha carne, não há ação do Espírito. Sem eu matar a minha carne, não há santificação na minha vida. Se você acorda todos os dias e vive aquele dia conforme a sua responsabilidade, conforme a sua experiência, conforme a sua força, conforme a sua sabedoria, conforme o seu projeto de vida, conforme os seus desejos, você está vivendo para o pecado, satisfazendo os desejos da sua carne, vivendo em contradição à vontade de Deus, porque o Espírito e a carne nunca concordam. Eles se opõem o tempo todo. A vontade de Deus é completamente antagônica à vontade da sua carne. Eles nunca concordam. O Espírito de Deus e a sua natureza humana estão sempre discordando da direção a seguir, da decisão a ser tomada, do que fazer. Estão sempre em discordância. Eu preciso crucificar a minha carne para dar ao Espírito a liberdade, para Ele conduzir os meus passos, ou seja, eu tenho que morrer o tempo todo.
Se eu quero viver essa nova vida no Senhor Jesus Cristo, se eu quero ser transformado, se eu quero ser moldado, se eu quero ser conduzido pelo Espírito de Deus, eu preciso matar a minha carne diariamente. A segunda coisa que eu preciso entender é que a gente foi destinado à santidade. Em Efésios capítulo 1, verso 3 e o verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as vitórias seguras nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu você por uma vida em santidade na presença dele. Todo o trabalho do Espírito Santo na sua vida é conduzir você ao destino final dela, que é uma vida 100% pura, santa, igual a Deus, semelhante a de Deus, com caráter perfeito. Ninguém vai entrar no céu imperfeito. Nós vamos entrar no céu perfeitos, como obra do Espírito de Deus em nossa vida, diariamente, nos conduzindo a essa perfeição e terminando essa obra que Ele iniciou no dia da nossa salvação, para que a gente possa entrar no céu perfeito. Deus destinou você à santidade. Então, meu amado irmão, como disse Jesus Cristo em Mateus 5,48, que a gente estudou, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu preciso desejar isso todos os dias, porque a nova criatura nasceu para viver em santidade. Eu preciso ansiar por isso todos os dias, porque Deus destinou aqueles que entregaram o coração a Jesus Cristo a uma vida em santidade na presença dEle. Então é esse o desejo que precisa arder no coração de cada um de nós, a vontade de ser como Jesus é, a vontade de ser como o Pai é, santo, perfeito, sem nenhuma mácula. E essa busca diária, passando por essa mortificação da carne, ela se dá através de uma entrega de vida ao Espírito Santo. A pergunta persiste: eu desejo isso? Quando eu abro os meus olhos todas as manhãs, o meu primeiro anseio, a minha primeira vontade, o meu primeiro desejo é estar na presença de Deus em santidade, caminhar com Ele em santidade, cumprir a vontade dEle, fazer o que agrada ao Senhor, porque nasci para isso e fui destinado a isso. Quem ressuscitou com Cristo, recebeu o Espírito Santo em sua vida, para ser conduzido a essa vida em santidade. Terceira coisa que a gente precisa aprender, meu irmão, são os 3 tempos da salvação e os 3 tempos da santidade. Quando a gente entrega o coração a Jesus Cristo, é o primeiro tempo da nossa salvação. A gente entrega o coração a Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, Deus nos declara justos pelo sacrifício perfeito de Jesus por nós. E a nossa vida é santificada. Todos os nossos pecados são perdoados no dia, no momento, no instante em que eu entrego o meu coração a Jesus Cristo. Eu experimento a absolvição do pecado na minha vida. É isso que eu experimento no dia que eu entrego o meu coração a Jesus Cristo. Esse é um tempo passado. Aconteceu. Num momento, no exato momento em que eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, Deus me torna alguém santo, sem pecado. Ele me posiciona nesse lugar. Não é por mérito nosso, a gente já sabe disso, porque somos pecadores, mas por mérito de Jesus Cristo, que absolveu todos os nossos pecados, porque Ele pagou por todos os nossos pecados. Então Ele nos absolve, nos declara santo. No dia que eu entrego meu coração a Jesus Cristo, nasço de novo, uma nova criatura, e Deus diz: esse não tem pecado nenhum. Não há mais pecado que pese sobre ele, não há mais condenação, não há mais acusação sobre a vida dele, porque eu o absolvo de todos os seus pecados, na justiça cumprida, na vida do meu filho, crucificado no lugar dele. E a gente nasce de novo. Isso é o tempo passado, aconteceu no passado. Nesse dia,
o Espírito de Deus vem habitar em mim. Para quê? Para que nesse tempo presente, não mais no passado, comece o processo de santificação na minha vida. É um processo diário, onde eu começo do zero, a aprender a viver como um filho de Deus, a desenvolver o caráter perfeito de Deus, de Cristo, implantado em mim com um novo nascimento. O Espírito de Deus vem habitar em mim para me conduzir nesse processo de santificação. Dia após dia, Ele trabalha agora dentro de mim para me conduzir à santidade. No primeiro momento da salvação, da santificação, eu fui salvo, fui transformado. O Espírito Santo trabalhou do lado de fora, me convencendo que eu era um pecador, que eu estava condenado, que eu estava num estado de miséria espiritual, aprisionado, acorrentado pelo pecado, precisava de um Salvador, e me convenceu que Jesus é o meu Salvador, e eu decidi renunciar à vida de pecado e me entreguei a Ele, para que Ele então pudesse operar, me transformar, operar em mim um novo nascimento e me fazer uma nova criatura. A partir desse instante, o Espírito de Deus agora não do lado de fora, mas habitando em mim, Ele começa um processo de transformação, que vai durar até o último dia da minha vida nesse mundo. É o tempo presente, é o tempo que nós vivemos. O Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que tem todo o poder para me conduzir à santificação, tem um novo trabalho em mim agora. Não mais me salvar porque eu já sou salvo. Não me batizar com o Espírito porque eu já fui batizado, já o recebi em minha vida. Mas me conduzir, me guiar. Portanto, deixe o Espírito guie a sua vida, para você não satisfazer mais os desejos da sua velha natureza, ou seja, para você experimentar a santidade, para você viver na presença de Deus. O teu lugar é ali, na presença de Deus, não na escravidão do pecado, não na escuridão do pecado, mas na liberdade, na clareza da santidade de Deus, na presença de Deus, para você experimentar ser moldado por Deus, aperfeiçoado por Ele. Todo dia Ele trabalha incansavelmente na vida de todo aquele que Ele habita, de dentro para fora, nos transformando em alguém parecidos com Deus. E Deus é santo, perfeito. Esse é o trabalho dele na sua vida hoje. Esse é o ministério do Espírito Santo na sua vida. Capacitar você a vencer a sua própria natureza, capacitar você a viver em santidade, capacitar você a cumprir a vontade de Deus. Tudo que você precisa para fazer isso, o Espírito de Deus que habita em você. Às vezes a gente tem ideias erradas, e eu queria corrigir uma muito comum entre nós, os crentes. Às vezes a gente se reúne para um culto e a gente diz assim: Deus está aqui, irmãos. E aí a igreja diz amém. Devia dizer misericórdia, porque Deus não está aqui, meu irmão. Deus está aqui, meu irmão. Ele habita em mim. Ele está aqui quando a gente está aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. E somos o templo do Espírito Santo, então somos santos. Porque o nosso pecado foi absolvido pelo sacrifício de Jesus Cristo. E todo dia o Espírito de Deus quer nos conduzir à santificação, porque nós fomos destinados à santidade. Mas eu preciso entender essa relação minha com Deus, de dependência. Não é uma relação passiva, onde o Espírito de Deus faz tudo e eu simplesmente me acomodo. Se fosse assim, todos nós estaríamos no mesmo nível de santificação. Todos nós, no dia que entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, até o último dia de vida, todos nós seríamos 100% santos. Mas há uma participação nossa nisso. O Espírito de Deus não quer te levar a salvação porque você já foi salvo por Ele. Ele quer levar você ao crescimento, ao aperfeiçoamento, à santificação. Mas precisa haver em você o desejo, a compreensão disso. Precisa de haver em você a vontade de crucificar sua carne e se entregar a Ele para a santidade. Não para dominar o Espírito, mas para que Ele domine você. E o terceiro tempo da salvação, meu irmão,
é um tempo futuro. Quando Jesus voltar e terminar a obra que Ele iniciou na nossa vida, quando entregamos o nosso coração a Ele, Ele vai nos dar um corpo glorificado. Tudo que há em nós imperfeito vai ser terminado para dar lugar ao que é perfeito, para que a gente possa entrar no céu com um novo corpo, glorificado, 100% santo, com a obra do Senhor terminada em nossas vidas. Então, do dia que eu aceito Jesus Cristo até o último momento dela, o tempo que nós vivemos é o tempo da santificação. O tempo da salvação é passado, o tempo da glorificação ainda vai acontecer. O tempo que a gente está vivendo é o tempo da santificação. Quando aceitamos Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, nós somos salvos da condenação do pecado. O pecado que nos condenava já não condena mais. No dia da glorificação nós vamos ser salvos da presença do pecado em nossa vida. Não haverá mais pecado em nosso corpo mortal, porque a nossa imortalidade vai deixar de existir para ser revestido da perfeição de Deus, da imortalidade incorruptível. Mas enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sendo salvos. Um processo de transformação do poder do pecado sobre as nossas vidas. A condenação ficou para trás. A presença do pecado é o que vai acontecer daqui a pouco. Mas hoje nós precisamos de nos libertar do poder, da ação do pecado em nossas vidas, através da natureza pecaminosa que nós ainda temos. Esse é o ministério do Espírito Santo na tua vida hoje, meu irmão. É isso que nós precisamos entender e ter essa consciência de que eu preciso todos os dias ansiar por viver uma vida em santidade e não por viver uma vida que a minha natureza pecaminosa deseja. A pergunta persiste. Eu quero matar a minha velha natureza para dar ao Espírito de Deus que habita em mim toda a liberdade, para Ele me conduzir a uma vida agradável a Deus, uma vida santa na presença do Senhor, em comunhão com Ele. É isso que eu desejo. É isso que o meu coração quer. É para isso que eu acordo todos os dias, para ser guiado pelo Espírito de Deus à santidade. Ou eu acordo todos os dias cheio de mim mesmo, cheio dos meus sonhos, cheio das minhas vontades, cheio dos meus planos, cheio dos meus interesses, para viver aquilo que eu entendo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que vale a pena viver, que é vantajoso viver para mim mesmo. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, viver aquilo que Ele quer que eu viva. Santidade. Não o pecado, mas santidade. O caráter de Deus, não o pecado, não os meus desejos, mas o caráter de Deus, sendo aperfeiçoado, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus em mim. É isso que eu preciso desejar. Esse precisa de ser o meu anseio. Esse precisa ser o meu clamor diário, a santificação. Resumindo tudo, é isso, meu irmão, deseje isso. Não acorde todos os dias movido por vontades humanas, por sonhos humanos. Não acorde todos os dias movido por anseios, por desejos que esse mundo coloca para a gente como alvos de vida. Acorde todos os dias com um único alvo: ser como Jesus. Ser santo como Deus é santo. Ser guiado pelo Espírito de Deus à santidade, à vontade de Deus. Viver para Ele, não para você. Viver os sonhos dEle, não os seus. Empregue toda a tua energia nisso, toda a tua força. O que resta da sua vida, empregue em conhecer o Senhor, em se aproximar dEle, em depender dEle, em comer da palavra de Deus, em orar, em viver sob a dependência do Espírito Santo, porque Ele foi dado a você para isso. A gente
não tem essa noção. Deus não está lá no céu, sentado num trono de ouro, olhando para baixo, né? Fraco demais esse. Ele está em mim, para me conduzir à vida, à santidade. O Senhor está naquele que crucificou a sua carne. E o desejo dele é que você desfrute da presença dele e caminhe em santidade. Então, meu irmão, se reviste de toda a armadura de Deus, se fortaleça na força do Senhor, alimente-se da palavra poderosa de Deus, esteja em oração e vigilância constante, buscando a intimidade, o relacionamento, a presença de Deus. Encha teu coração com a presença do Espírito Santo e deixe Ele guiar você, deixe Ele conduzir você. Abra mão, mortifique a sua carne, abra mão dos seus sonhos o tempo todo, abra mão de tudo, converse com o Senhor o tempo todo e pergunte para Ele a cada decisão que você for tomar: Senhor, qual é o caminho? Senhor, qual é a vontade do Senhor? Qual é o teu sonho para a minha vida? Antes de você deitar, para um pouco, tenha um tempo de comunhão com Deus, de oração, e fala: Senhor, perdoa os pecados que eu cometi nesse dia, fiz isso que te desagradou, fiz aquilo que te desagradou. Enche o meu coração com os teus sonhos, e se o Senhor me permitir, Deus, que eu viva mais um dia, que eu quero vivê-lo na tua presença. E se depois dessa noite de sono Ele te conceder mais um dia, quando você acordar, teu primeiro pensamento seja esse: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me dando a oportunidade de hoje viver a tua vontade. Obrigado, porque o Senhor está me dando a oportunidade de hoje viver o que o Senhor planejou para mim hoje. Então me guia. Eu entrego o meu coração, a minha vida nas tuas mãos mais uma vez, para ser guiado a cumprir a tua vontade. O Espírito de Deus, meu irmão, próprio Deus, tem poder para levar você a uma vida de crescimento, de aperfeiçoamento, de santidade. Mas a pergunta é: você quer? Ou você só quer usar Deus para que Ele cumpra a sua vontade? Você quer ser guiado à vontade de Deus? Você quer negar a si mesmo? Você quer crucificar a sua carne para viver em santidade, para conhecer Deus? Ou você quer que Deus obedeça a você, suas vontades e seus desejos? Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim, preste atenção nisso, com seus olhos fechados. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você tem vivido os seus dias guiado por quem? Ou seu dia tem sido guiado pelo Espírito, ou ele tem sido guiado pela carne, pelos seus desejos carnais, pelas coisas desse mundo, pelos sonhos desse mundo, pelos seus sonhos, pela vontade de pecar, pelo desejo de pecar. Ou você está permitindo que o Espírito Santo guie você, conduza a sua vida, ou você está vivendo pela carne. A escolha é sua, meu irmão. Só você pode dar ao Espírito de Deus a liberdade para conduzir você a viver o seu dia na presença de Deus, sendo moldado por Ele a uma vida de santidade. Feche seus olhos e clame ao Senhor por isso agora. Se arrependa de você ter vivido, desperdiçado, melhor dizendo, tempo
buscando os desejos da sua própria carne. Se arrependa das decisões que você tomou sem a direção de Deus. Se arrependa das decisões que você tomou, das escolhas que você fez para satisfazer você mesmo, para buscar seus próprios interesses. Crucifique sua carne de novo, para que você seja resgatado, para que você seja tirado de uma vida desprezível, sem fruto, para que Deus possa usar você na vontade dEle, cumprir a vontade dEle, para que o Senhor possa fazer de você o que Ele quer fazer. O Espírito de Deus é poderoso, Ele é Deus. O Espírito de Deus quer, a vontade de Deus é essa, que você seja como Jesus, que você atinja a plenitude da estatura de Cristo. A vontade de Deus é essa, que você tenha todo conhecimento da verdade, pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa, que você cada dia seja mais parecido com Ele, seja santo como Ele é. Que você viva em liberdade, que você se entregue ao Espírito dEle, que habita em você, para que você não cumpra os desejos da sua velha natureza, mas viva aquilo que Ele tem para você. Entrega teu coração ao Senhor mais uma vez. Entrega esse coração ao Senhor todos os dias, em todo o tempo. Anseie por isso, deseje isso. Nós fomos salvos da condenação. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, mas todos os dias nós devemos buscar a liberdade, a salvação do poder do pecado em nossas vidas, para experimentar essa vontade de Deus. Anseie por isso, meu irmão, deseje isso.